Olá, eu sou a Tatiane e vou apresentar meu trabalho para vocês, que é sobre o uso do planejamento experimental na síntese de sulfetos de cobre e antimônio. Vocês sabem que a gente usa semicondutores nanocristalinos no nosso cotidiano e muitas vezes nem percebe? Pois é, eles estão presentes em placas solares, marcação de vírus e bactérias, nas telas de celulares, em vários tipos de marcadores e também em LEDs. E dentro desse mundo, um tipo de semicondutor que tem sido estudado são os sulfetos de cobre e antimônio. E por que o interesse neles? Bem, porque eles são menos tóxicos do que os semicondutores disponíveis comercialmente hoje, como os seletos de cádmio, têm maior abundância e um custo menor do que a prata e o índio, sendo que o índio é utilizado em praticamente todos os eletrodos transparentes, como nas TVs de LED e OLEDs. Os semicondutores de sulfeto de cobre e antimônio se apresentam em 4 principais fases, que são essas demonstradas aqui nessa figura. Foi escolhido o material, tem muita coisa sobre a síntese ainda que precisa ser pensado, como qual o método, quais as propriedades dos materiais, quais os parâmetros de síntese, tipo tempo e temperatura, enfim, muita coisa. E por causa disso, o planejamento experimental é muito interessante, porque além de otimizar o tempo, a gente também consegue observar as interações entre as variáveis. Então, nosso objetivo nesse trabalho foi obter nanopartículas de sulfeto de cobre e antimônio de um jeito simples, utilizando o planejamento experimental, e avaliar como o tempo, solvente, temperatura e método de síntese afetam ou não o tamanho e a composição das partículas. Nesse trabalho, eu utilizei um fatorial 2/4, resultando em 16 experimentos. O que isso significa? Quer dizer que foram variados 4 parâmetros de 2 maneiras cada um, representados por um nível negativo e um nível positivo. Partículas foram sintetizadas pelos métodos heat-up e hot injection. Eles são muito parecidos, a principal diferença entre eles é quando o precursor de enxofre é adicionado. No caso do heat-up, ele é adicionado no início da reação, enquanto no hot injection é injetado na temperatura de reação desejada. Morfologia e tamanho foram analisados por microscopia eletrônica de transmissão. Os diâmetros foram aplicados em um código no RStudio para calcular os efeitos dos parâmetros no tamanho das partículas, resultando nesse gráfico de efeitos. Podemos observar, por exemplo, que o método heat-up favorece o aumento do tamanho das partículas. Aqui trago um difratograma de cada fase obtida, seu 3SbS4 e seu SbS2, além do óxido de antimônio, que é o intermediário de reação. E na sequência, as análises das 16 amostras. Além do raio-x, fizemos espectroscopia Raman, e aqui novamente trago um espectro para cada fase obtida e as 16 análises na sequência. Os resultados de Raman foram concordantes com os de raio-x. Com os resultados das fases aliados ao tamanho de partícula, calculamos o gráfico de efeitos. É possível observar, por exemplo, que o método heat-up favorece a formação do seu SbS2. Com as respostas qualitativas do raio-x e Raman, calculamos uma tendência de formação. Podemos observar que o seu SbS2 é favorecido por maior temperatura e tempo, heat-up e difenil-éter junto com a leilamina. A partir dos 16 espectros de absorção do Lewis-Snear, observamos que algumas amostras indicam presença de plasma de ressonância. Com os espectros, calculamos bandgaps ópticos pelo método de Tauque, e com esses valores, os efeitos relacionados ao bandgap óptico e ao plasma, e podemos ver que o bandgap é aumentado ao usar maior temperatura de reação e leilamina junto com o difenil-éter. Com a espectroscopia de fluorescência, vimos que todas as amostras, independentemente das fases obtidas, apresentam fluorescência e que essa intensidade é aumentada com o uso de maior temperatura de reação. Em seguida, trago imagens de microscopia confocal de uma das amostras, onde pode-se observar que ela possui fluorescência nos comprimentos de onda testados. Assim, vimos que o planejamento experimental possibilitou analisar quais parâmetros de síntese dentre os estudados influenciam nas respostas analisadas. Aliando o tamanho das partículas com o resultado das fases obtidas, foi observado que o método de aquecimento favorece a formação da fase seu SbS2. Também vimos que as amostras são fluorescentes, independente da fase obtida, e que essa resposta é aumentada com maior temperatura de reação. Muito obrigada pela atenção!